Meu nome é Diego Berro e hoje nós vamos falar sobre técnicas de vendas. O tema é como evitar as objeções de preço. Oi vendedor, tudo bem com você? Será que teve algum momento na sua vida como vendedor que você já ouviu a objeção de preço dos seus clientes? Com certeza já, né? Essa é uma das objeções mais comuns do dia a dia do vendedor. E quando isso acontece e o vendedor não está bem preparado, ele fica apavorado. Quando o cliente diz que o seu produto está muito caro, tem vendedores que acabam até desistindo da negociação. E isso é tão comum que quando as vendas não vão bem na empresa, o gerente de vendas sempre ouve as mesmas desculpas dos seus vendedores, dizendo sempre que os clientes estão achando o produto muito caro. Isso é muito comum. E quando eu era vendedor de porta em porta, eu aprendi uma grande lição que eu vou compartilhar com vocês. Eu aprendi que a melhor maneira de combater as objeções é evitar que elas aconteçam. E isso faz todo sentido, porque na verdade, na maioria das vezes o cliente não achou o seu produto efetivamente caro, mas ele não percebeu valor na sua apresentação e na sua negociação. Ele não percebeu diferenciais do seu produto comparado ao produto dos concorrentes. Por essa razão, vendedor, é fundamental que você enxergue as principais falhas que os vendedores cometem no dia a dia durante a negociação que geram esse tipo de objeção. Uma delas é quando o vendedor falha na investigação das necessidades dos clientes. Ou seja, pela própria ansiedade em fechar a venda, o vendedor fica muito mais preocupado em argumentar sobre os seus produtos do que efetivamente conhecer quais são os principais problemas, dificuldades, insatisfações e desejos do seu cliente. Ou quando o próprio vendedor falha em agregar benefícios na sua exposição e na sua argumentação. Ou até mesmo quando ele falha em formular uma proposta de valor adequado às necessidades do cliente. Todas essas falhas acabam resultando na objeção de preço. Mas na minha opinião, a principal falha dos vendedores está antes mesmo do início da negociação. Quando o vendedor inicia a negociação e não consegue conquistar o seu direito de fazer perguntas. Porque o ideal, vendedor, é que você entre na negociação com uma postura de consultor, deixando claro para o seu cliente que o seu papel é buscar informações e o do cliente conceder informações. Sabe por que isso é uma grande dificuldade? Na prática, em vendas, os vendedores sabem que os nossos clientes cada vez mais estão numa corrida muito grande e acabam tendo pouco tempo para o atendimento. Então é comum durante a negociação o cliente dizer para o vendedor: vendedor, estou com pouco tempo, fala o preço do produto. Quando isso acontece, vendedor, o que você faz? É uma situação complicada, não é verdade? Porque se o vendedor fala o preço do produto sem antes ter tido condição de investigar as necessidades do cliente e argumentar com benefícios, dificilmente ele vai conseguir agregar valor. Nesse caso, por exemplo, você pode dizer o seguinte para o seu cliente: senhor cliente, eu estive conversando com alguns funcionários aqui da empresa que comentaram que em determinado setor você está enfrentando algumas dificuldades que estão gerando prejuízo. Hoje eu vim aqui porque a nossa empresa está oferecendo uma solução que vai reduzir em 30% os prejuízos nos 3 primeiros meses de utilização. Mas para isso eu preciso te fazer 2 ou 3 perguntinhas antes de falar da solução. Tudo bem? Quando você faz isso, vendedor, primeiro que o seu cliente fica mais interessado em lhe ouvir. E ele te dá muito mais atenção e espaço para que você consiga iniciar a negociação, fazendo a investigação de venda e argumentando sobre o seu produto. Esse é um aspecto fundamental da negociação. Mas se o seu cliente insistir um pouco mais e disser para você: vendedor, realmente eu estou sem tempo nenhum, me fala logo o preço. Sabe quando isso acontece? Quando o cliente muitas vezes nem fala isso, mas dá uma olhadinha para o relógio. E aí o vendedor já se sente pressionado a falar logo o preço. Mas você pode dizer ao cliente: senhor cliente, os nossos produtos e as nossas soluções são 100% customizados às necessidades dos nossos clientes.
Por essa razão, os valores de investimento variam muito de acordo com as necessidades de cada cliente. Por essa razão, eu compreendo que o senhor está sem tempo hoje, mas eu posso voltar mais à tarde ou amanhã, mas é fundamental que a gente converse um pouquinho antes de eu te apresentar os valores de investimento. O senhor prefere conversar agora ou quer que eu retorne pela tarde? Se você fizer isso, vendedor, você vai conquistar o seu direito de fazer perguntas. E quando você entra na negociação com esta postura, o seu cliente vai ficar muito mais interessado e muito mais tranquilo e confortável de lhe dar tempo e atenção para que você consiga desenvolver toda a sua negociação. Desta forma, vendedor, você vai evitar na raiz que a maioria das objeções de preço aconteçam. E desta forma, colocando em prática, eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar ainda mais. Obrigado pela sua atenção em assistir esse vídeo e até a próxima! E aí, gostou do nosso vídeo? Inscreva-se em nosso canal, curta o vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus contatos na rede social e não esquece, acesse o nosso site palestrantedevendas.com.br. Lá você encontra outros vídeos de vendas, artigos e informações preciosas para você vender ainda mais.